Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Como eu disse antes, toda aula vocês vão ver esse vídeo aqui. Que eu vou estar lembrando a vocês que na descrição do vídeo, da aula, vai ter o link de todas as aulas anteriores. Tá? Então, para quem não assistiu as anteriores, eu aconselho que assistam do começo, né? Comecem na primeira aula e vão por aí em diante. Primeira, segunda, terceira, sem pular nenhuma aula, para que vocês peguem esse curso tudo a fundo, entendam tudo direitinho. Eu garanto que com esse curso aqui vocês vão poder fazer qualquer modo. Para quem não é inscrito, não percam essa oportunidade, se inscrevam, ativem o sininho, porque tem muitas aulas pela frente e aí vocês vão estar sempre sendo notificados da aula seguinte. Tá? Então vamos começar nossa próxima aula. Olá! Nesta aula, quero mostrar a vocês como tirar as medidas corretamente. E também quero aproveitar e mostrar alguns detalhes que vocês devem tomar para planejar seu ambiente corretamente. Aqui, por exemplo, é uma planta, um desenho de uma cozinha, uma pequena cozinha. Tem muito hoje em dia nos prédios. As construções hoje em dia são muito pequenas. E esta é uma cozinha de exemplo. Nós vemos muito dessas cozinhas desse tamanho hoje em dia. Aqui, por exemplo, parece que não tem nada de errado. Mas como vocês podem ver, não tem outro lugar para colocar o fogão. Aqui é o lugar dele mesmo. É geladeira. E a geladeira aqui, ela abre para a esquerda. E aqui tem uma porta e aqui outra porta de correr. Tá. Mas se a geladeira estiver aberta, essa porta fechada, a outra pessoa não vai poder entrar na cozinha. A pessoa que estiver usando a geladeira vai ter que fechar a geladeira para a outra pessoa entrar. Então, o que nós fazemos? Colocamos uma porta de correr aqui também. Aqui tem uma porta de correr. Vamos colocar outra aqui, correndo por trás aqui da geladeira. E pronto, problema resolvido. Dá para montar toda a cozinha sem atrapalhar. Tá. E aqui, ó, este lado, não terá a porta, sobrará esse espaço, podemos colocar uma mesinha croque. Essa mesinha é aquela que a gente abre, levanta para cima, ela trava, só quando nós vamos usar. E ao final de usar, a gente fecha de novo e ela fica encostadinha na parede aqui, fechada, sem ocupar espaço. Que eu vou estar ensinando a vocês também no módulo 9. Tá bom. Então agora vamos tirar as medidas. Primeiramente, nós precisamos fazer a medida do gabinete. Gabinete para a pia. Então a primeira coisa que nós fazemos é medir toda a profundidade da pedra aqui, que é 60 centímetros, no caso 600 milímetros, e o comprimento, que é 1,20 m, 1.200 milímetros. Tá, então já sabemos que a pedra tem 600, então vamos fazer um módulo. Se for com porta embutida, podemos fazer este gabinete com 570 de profundidade, ou 580 é o suficiente. 580 de profundidade, deixando assim 20 milímetros de pingadeira, a pedra sobrando para frente. E aqui na largura, no comprimento da pedra, se não for ter a caixa da geladeira aqui com uma lateral encostada aqui no módulo, aí devemos deixar uma pingadeira de cada lado. Caso tenha uma lateral,
aqui da geladeira, teremos que fazer o módulo bem certinho aqui com a pedra. Então, se não tiver a lateral, faremos aqui este gabinete com 1180 milímetros, deixando assim 10 milímetros de cá e 10 de lá como pingadeira. Agora, se tiver a lateral, podemos fazer o módulo com 1190 milímetros, 1,90 m. Ó, 1,19 m. Desculpa aí. Então tá. Então nós já sabemos a medida que temos que fazer o módulo. E agora temos que medir da ponta da pedra até o centro da cuba para sabermos exatamente a direção que está o cano, que é a torneira. E após sabermos essa direção, temos que medir o tamanho da cuba. Se é cuba de 50, de 60, para que isso? Para que quando fizermos o gabinete, não tenha nenhuma divisória na direção aqui da cuba. A divisória tem que ficar por aqui, para que quando montarmos o gabinete, a divisória não atrapalhe na instalação. Uma divisória aqui e outra aqui, caso coloque um porta-tempero, por exemplo, porta-garrafas, porta-tempero, porta-condimentos, conforme vocês conhecem na região. Então a gente vai colocar uma divisória aqui, aí por exemplo aqui um porta-condimentos. E aqui colocaremos duas portinhas, vai uma divisória aqui e o gaveteiro nesse espaço. Que aí assim a estrutura do gabinete fugirá da cuba, para não ter problema na hora da instalação. Bom, agora nós vamos medir para fazer os módulos superiores. Nós temos que medir da parede, aqui da parede, até a ponta da pedra aqui. Por quê? Provavelmente, aqui vai o fogão, e acima do fogão vai uma coifa ou um depurador. Então os móveis não podem passar daqui, que aqui acima vai uma coifa. E aqui acima da coifa, no caso se for coifa, nós vamos, depois dos módulos prontos, medir para colocar umas prateleirinhas para fechar e ficar tudo legal. E se for um depurador, nós vamos acabar de medir este pedaço aqui, que vai encostar dessa parede até o módulo superior até aqui. Nós faremos um módulo superior mais baixinho, que é para ficar acima do depurador. Então é isso, gente. Vocês têm que medir da parede até a ponta da pedra e depois o outro módulozinho que vai aqui em cima. E de preferência, quando vocês forem desenhar a sua cozinha, procurem alinhar essas divisórias aqui, procurem fazer as portinhas, as divisões superiores, mais ou menos alinhado com as divisões inferiores. Que assim a cozinha vai ficar mais harmônica, então vai ficar bem mais bonita. E aqui na geladeira, conforme eu já mostrei no projeto, vocês façam uma lateral para ficar legal, um módulo superior acima da geladeira acompanhando os outros até aqui. Então nessa cozinha aqui é só isso, é simples. Só tem que tomar cuidado aqui com a profundidade da pedra, com a cuba, comprimento e deixando a pingadeira e o espaço aqui na frente também recuado. Este é um quarto, também de apartamento, muito pequeno. Então vamos analisar aqui as posições que ficaram este quarto.
Como vocês podem ver, a cama está nesta parede. Aqui está a medida do quarto, 3,5 metros, então são 3.305 por 3.000. É bem pequeno o quarto. Ainda tem a janela aqui, a porta. Colocaram a cama e só sobrou 60 centímetros de cada lado. Se caso nós colocássemos a cama de cá, provavelmente esse espaço aqui, como o quarto tem 3 metros, a porta tem 80, mais aqui, ó, essa beirada da parede, provavelmente deve estar dando uns 90 a 1 metro aqui. Então sobrou mais ou menos 2 metros. A cama já aqui tem 1,40. Vai sobrar 60 centímetros. Vai ser a conta de colocar um gabinetinho aqui no canto, a cama vai ficar na beiradinha da porta aqui, né? Então vai ficar muito esquisito. E se colocar o roupeiro aqui, ou lá não tem como, porque é janela, se colocar o roupeiro aqui, vai fechar todo o caminho. Então não fica legal. Então a melhor posição é essa mesmo, que é assim, a cama, deu espaço para a cama, colocar os dois criadinhos, sobrando aqui 60 centímetros em volta, 60 centímetros aqui também, ó, do roupeiro. O roupeiro, vocês têm que tomar cuidado. Neste caso aqui, vocês têm que abrir a porta, medir. Esse roupeiro aqui, nesse caso aqui, está até pequeno, poderia ter aproveitado mais e vindo com ele até aqui, ó, pertinho da abertura da porta, para aproveitar mais o espaço. Então vocês têm que medir daqui, deixando uns 3 centímetros, 30 milímetros para frente da porta aberta, até a parede. Pronto, será a medida do seu roupeiro. E de preferência porta de correr. Aqui está marcando 55, mas o ideal seria que fosse 600, com 60 centímetros. E a altura, vocês não podem esquecer a altura do pé direito do quarto. Se tiver rodapé, você façam com aquele recuo que eu vou ensinar na base. E se tiver um roda-teto de gesso, alguma coisa, a altura do roupeiro será abaixo do gesso. E depois faremos o fechamento, o acabamento final. Então no quarto também é fácil. Só tem que tomar cuidado com essas posições na hora de planejar o ambiente de vocês, para que não fique um ambiente apertado ou desajeitado. Então tá. Olha só este cômodo como exemplo. É um cômodo bastante pequeno. Aqui não parece que ele é muito pequeno, porque a foto aqui parece estar meio esticada. Vocês podem ver aqui pela cadeira, né, que ela está meio esticada, então. Mas é um cômodo pequeno. E mesmo assim, olha como ficou aconchegante. Mesmo assim, num cômodo pequeno, foi colocado 2 camas, um roupeiro, portas de correr, e ainda coube uma escrivaninha. Isso é o que eu estou explicando. É planejamento. Vocês têm que olhar para o cômodo, tirar as medidas direitinho e primeiro fazer todo um projeto, um desenho, para ver se vai ficar legal. Aqui, por exemplo, deu para colocar a cama, sobrou espaço aqui para a cadeira. E aqui de frente com a porta, ó, ficou todo livre para a pessoa se locomover. E a mesma coisa, o roupeiro com portas de correr, porque com a porta de sobrepor, iria ficar pegando aqui na escrivaninha, ia atrapalhar aqui, né, a usar o roupeiro. Então, porta de correr é quase sempre a melhor solução. E na minha opinião, também fica bem mais bonito. Pronto, gente, isso aqui é a planta de um pequeno apartamento. Aqui, por exemplo, na cozinha, é a mesma coisa. Vocês têm que medir a pedra, saber exatamente onde está o centro da cuba,
a torneira ali, ver o tamanho da cuba. Aqui o fogão, como vocês podem ver, aqui vai ser a área de serviço. Aqui não pode ser colocado um parafuso nenhum, porque aqui me parece ser uma caixa onde é passado todos os canos do prédio na instalação. Então, essa cozinha tem que ser feita daqui para lá, tomando cuidado para não precisar colocar parafuso aqui para o lado direito. Também é uma cozinha que poderia ter uma mesinha croque de cá. E é basicamente igualzinho àquela outra. Aqui só com uma diferença, que a porta está deste lado. E me parece que é uma porta de correr. Então aqui neste caso não daria para colocar uma mesinha croque aqui por causa da porta. A sala, pelo que parece, aqui também é o único lugar que caberia a sala. Do jeito que está aqui, ficou muito bom. Porém, aqui eu não faria um rack largo, profundo desse jeito. Faria só um painel com um rack bem raso aqui, o suficiente só para colocar os aparelhos de TV e de internet, que é uns 30, 35 centímetros, para sobrar mais espaço para a pessoa se locomover aqui, ó. Olha como a mesinha aqui ficou apertada com o sofá. Então, faria aqui mais raso um pouquinho, um painel até o teto, de preferência com um spotzinho em cima para ficar bonito. E a mesinha chegaria um pouquinho mais para cá. Tá. Aqui a mesa mesmo, que poderia ser até ao contrário, uma mesa pequena, mas colocando aqui ao contrário, poderia ser uma mesa de 6 cadeiras. Tá bom. Agora, esse quarto, ó, a mesma coisa. É um quarto solteiro, mas se for bem planejado, aqui neste caso, poderia caber até 2 camas também. Aqui poderia fazer 2 camas com uma mesinha, com uma escrivaninha, conforme eu mostrei naquele outro quarto, uma escrivaninha aqui no canto, e ainda sobrando espaço para o roupeiro. E a porta aqui, ó, não esquecer de abrir a porta para medir. E a altura é conforme eu já expliquei, mas vocês vão estar vendo tudinho também nas aulas práticas, como tirar as medidas. Então aqui é muito simples, e aqui é a mesma coisa. Aqui, como é para 2 pessoas, são 2 camas, é a mesma coisa. Como aqui tem a janela, se colocasse o roupeiro de cá não caberia mais 2 camas, então a melhor posição é essa mesmo. Agora vou mostrar aqui um gabinete para vocês entenderem sobre aquela medida que eu falei de sair com a divisória da cuba. Aqui, por exemplo, é um gabinete, tem pedra também na lateral. Ó. Vocês devem tomar cuidado de medir. Vocês devem medir aqui, ó, a altura que está do chão até a parte inferior da pedra, para deixar aqui de 100 a 200 milímetros para o rodapé aqui do gabinete de pedra. E aí, saber exatamente quanto tem desta parede até o centro da cuba, da torneira aqui no caso, só a torneira, e depois ver quanto que tem de comprimento as 2 cubas, para fazer a divisória fora delas. Aqui, ó. Aqui tem uma divisória e aqui tem outra, não saindo fora da direção da cuba, ó. Aqui uma, e aqui na parte de cima provavelmente é uma gaveta daquelas para pratos ou talheres, alguma coisa assim, que é as baixinhas, ou você pode pôr uma porta vasculhante com
com o pistão inverso para a porta abrir para baixo, um gavetão aqui embaixo. E os demais aqui, pode ser portinha, pode ser gavetas, e assim é a seu gosto. Não esquecer aqui, como vocês podem ver, ó, o gabinete ele está pela beirada que dá para enxergar, ó, ele está um pouco para dentro, deixando a pingadeira aqui na frente. Aqui do lado ele já está colado na lateral, porque ele é interno mesmo, tem a lateral que fecha ali, não deixando escorrer água no gabinete. Tá bom. Eu tenho essas duas fotos aqui, que é um exemplo. Aqui eu vou construir esta cozinha. Vejam só. Aqui tem a pedra e ainda tem o suporte dela aqui, ó, como se fosse uma lateral. O pé colocaram aqui da pedra. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que tirar esta medida da altura inferior aqui da pedra até o chão, para deixar aqui uns 150 milímetros ou 100 milímetros para o rodapé. Medir da parede, que é essa parede aqui, onde está o botijão ali, da parede até aqui o centro da cuba, medir o tamanho da cuba, para que eu não coloque nenhuma divisória nessa reta aqui, que elas fiquem lá na lateral da cuba. E medir esse espaço que tem da pedra até a parede, que será o tamanho do gabinete. E a profundidade também, medir. O bom é você medir por baixo a profundidade, porque atrás da pedra, da pia, costuma ter esse espelho de pedra, a gente chama de espelho, um acabamento ali atrás. Então é melhor medir por baixo quanto que está dando até aqui na frente. E depois deixar a pingadeira. Mas nesse caso aqui, eu vou medir esta pedra de baixo, como ela já está recuada 20 milímetros para dentro, eu vou ter que medir esta pedra, e não posso recuar o gabinete a mais que ela já está. Por quê? Senão o gabinete vai ficar para dentro e vai ficar esse bico de pedra entre os dois lados. Porque aqui também será fechado, que é aqui, ó, esse lado aqui, será fechado também, será um armário. Então o que eu faço? Faço o gabinete na mesma profundidade dessa pedra, que já está a 20 milímetros recuado, e depois faço a fita de borda na própria pedra. Eu ponho uma fita de borda, fazendo o revestimento aqui do topo da pedra, parecendo assim que o gabinete está inteiro. Bom, aí aqui no canto, é a mesma coisa, temos que tirar a medida do L, para fazer um L ali, no gabinete. Com a lateral aqui, neste caso aqui, vai ficar bem rente aqui, com a pedra, porque eu vou pôr uma lateral de geladeira aqui, para fazer uma caixa de geladeira aqui, né, com um módulo superior, depois fazendo L e um módulo superior aqui, ó, até o final. E neste módulo aqui, como aqui não está dando para ver direito na foto, mas olha aqui, ó, bem ali no cantinho, já dá para ver o teto ali, ó. Então essa cozinha é baixinha, ali tem um gesso, um módulo de gesso, então eu vou fazer esse módulo encostando até o teto, deixando assim 1,55 m, 1550 mm do chão até a parte de baixo dele aqui, ó, do gabinete. E vou encostá-lo até o teto para aproveitar bem o espaço. Aqui tem mais um exemplo de uma cozinha. Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é uma cozinha, me parece que é cozinha comprada de loja, porque tá vendo? Tem os pezinhos aqui, ó. Então, mas mesmo assim, como vocês podem ver, aqui tem uma divisória aqui e a outra foi ficar bem aqui, ó.
saindo totalmente fora da cuba. E aqui é a mesma coisa no cooktop. O cooktop, ele funciona mais ou menos como se fosse a cuba. Vocês têm que medir aqui da parede até a beirada aqui do cooktop e a mesma coisa da ponta da pedra até a beirada do cooktop, para deixar essas divisórias fora desta medida, para recuada aqui. Caso vocês forem colocar um forno embutido, aqui não terá nada, nem gaveta, nem portinha, nada. O forno será encaixado aqui e depois faremos uma frente. Colocaremos uma frente, fazendo o acabamento aqui do forno. Mais nada. Aqui fica um módulo só a caixa e depois uma frente fazendo o acabamento com o forno. Que eu vou estar ensinando vocês também mais pra frente. Aí fizeram aqui uma geladeira, módulozinho aqui. Outra coisa, gente, que eu não posso esquecer de falar. Como vocês estão vendo, esta cozinha aqui, sobra um espaço acima. Se for uma cozinha muito alta, por exemplo, igual as casas de 3.000 milímetros, 3 metros de altura, 2,90, 3 metros, fica feio você fazer esse módulo aqui superior muito comprido. Porque a gente tem que seguir um padrão de altura, que é entre 1.500 e 1.600, esta altura aqui, do chão até a parte de baixo dos gabinetes superiores. E se deixar muito acima de 1 metro, por exemplo, para cima, vai ficar feio. E mesmo porque vai ficar muito alto, não tem nem como as pessoas usarem. Você vai precisar de uma escada para estar usando lá em cima. Ou uma cadeira, tem que ficar subindo. Então, o que a gente faz? Tem que fazer um módulo numa medida boa, lógico, de 70, 80, 90, até 1 metro ainda vai. E aí o que acontece? Se for uma cozinha com 3 metros de altura, por exemplo, mesmo que você faça um módulo com 1 metro de altura, este módulo superior, 1 metro de altura, vai sobrar, deixa eu ver, 1,60 m com menos 2,60 m, vai sobrar uns 40 centímetros para cima aqui do módulo ao teto. Então o que nós fazemos? Nós fazemos só uma régua de acabamento aqui em cima e não fazemos o fechamento. Por quê? Porque um fechamento dessa altura vai ficar muito feio. Vai ficar feio, então é melhor que fazemos um módulo aqui e fazemos um acabamento acima dos módulos, ó, igual essa régua escura, é um acabamento que colocaram em cima, que eu vou estar ensinando também como fazer, é muito simples. É só engrossar uma peça, deixar com 30, uma régua, por exemplo, com 80 por 30 milímetros, ou pode ser uma só, com 18, aí fica a seu critério, e colocar em cima, deitada, zerando com a reta da porta aqui. Pronto, fazendo toda a volta do módulo aqui, juntando um com o outro e fazendo esse acabamento, fica muito bonito. Então é isso. Então isso aqui é só umas explicações básicas. São algumas coisinhas que vocês devem tomar cuidado. E é só para vocês ficarem atentos, observarem bastante o cômodo, ver se não tem nenhum detalhe para ser anotado na hora de fazer o seu rascunho, o seu projeto, tirar suas medidas. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.